Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Meus amados irmãos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, em cuja presença, amado das nossas almas, nós estamos. Pedimos a Ti, Senhor, que pela Tua infinita bondade e misericórdia, fortalece-nos mais uma vez para estarmos ministrando a Tua palavra. Dai-nos a Tua graça para prosseguir nesta jornada tão árdua, tão difícil, mas com a Tua ajuda nós vamos vencendo. Continue com as Tuas mãos estendidas, abençoando, Senhor, a nossa nação, guardando as nossas vidas, livrando-a de todo mal. Deus, como igreja, nós entendemos o Teu falar, compreendemos o que é que o Senhor está falando com cada ministro, com cada membro do Teu corpo. É a Tua igreja que está na terra e está entendendo o Teu falar de Deus. Nesta tarde, prepara o nosso coração para entendermos a Tua vontade e o Teu querer bendito e divino. Santo que estás sentado no trono e que cuida de cada um de nós, protege a nossa família, protege a todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração. Atende-nos pelo amor do Teu nome, pois a Tua bondade e a Tua misericórdia, ela é a causa de não sermos consumidos. Abre agora o nosso entendimento e prepara-nos para alimentar o nosso espírito da Tua palavra, compreendermos o Teu querer de Deus e a Tua vontade no nosso viver. Alegra o nosso coração e o coração de todos aqueles que estão sendo alcançados pela Tua palavra. Estamos certos que um dia a labuta deste mundo vamos terminar e vamos, Senhor, alcançar os céus para o descanso eterno, onde adoraremos o Senhor por toda a eternidade. Fala conosco na tarde deste dia e prepara a nossa vida com a Tua palavra para o momento do arrebatamento da Tua igreja, no qual, como igreja, estamos almejando, Senhor, o dia glorioso em que perto está. Prepare a nossa vida com a Tua palavra ministrada todos os dias, todos os momentos ao nosso coração. Santifica-nos e purifica-nos para a glória do Teu preciosíssimo nome. Nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós, pela graça de Deus, estamos agradecidos a Deus pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pelos seus feitos, e estava meditando e fui dirigido pelo Espírito a este texto bíblico. Nós vivemos em tempos tão complicados e que muitas vezes somos pegos de surpresa em tantas lutas, em tantos revés, em tantas dificuldades. E eu estava meditando por que nós passamos pelo deserto. Poderia usar esse tema, não sou muito disso, mas por que não? Por que passamos pelo deserto? Primeiro, a palavra dizer passar, que bom que é não ficar no deserto.
Nós não moramos no deserto e nem ficamos no deserto. Nós passamos por ele. E o deserto a gente temos aprendido. No deserto Deus fala. No deserto Deus nos ensina, nos orienta. No deserto nós nos alimentamos. No deserto não é tudo de ruim. No deserto há, sim, glória a Deus, ensinamento para nós. Então nós vamos tomar como base, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, onde nós podemos nos alimentarmos, mais uma vez, com a gloriosa palavra de Deus. Deus nos ensina, Deus nos dá lições, Deus nos leva ao deserto para revelar, para descobrir, para ensinar. Quem estiver passando pelo deserto vai entender, compreender o que Deus na realidade quer com cada um de nós. Que fique bem claro que andar no deserto não é derrota. Eu tenho uma palavra de Deus na tarde deste dia para os irmãos, que deserto é muito bom. O Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, o Senhor nos edifica e tiramos lições. Não somos os primeiros a passar pelo deserto. Nós somos mais um que passamos por deserto e devemos em tudo tirar lições. Lições para aplicar na nossa vida, para não dar nenhum passo errado. Isto quero dizer, não dar nenhum passo fora dos padrões bíblicos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é uma grande lição para nós. Então nós vamos ler o primeiro versículo e o segundo versículo. Gênesis, capítulo 26, versículo 1 e 2. Vamos começar a meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém. Nós estamos diante de um texto que nos traz, nós vamos ficar nele, que nos traz uma grande lição. Nós estamos falando de Isaque, filho de Abraão, no qual Deus havia prometido, feito a promessa a Abraão. E estava meditando que mesmo Deus fazendo promessa e cumprindo com a promessa, não significa que nós vamos viver sem lutas. Nós não vamos viver sem dificuldades. Deus fez a promessa a Abraão, mas o Abraão que andou pela fé, nos seus dias, no seu tempo, ele passou também por uma crise, por uma seca, por uma fome que tomava conta da terra. E quando uma crise toma conta do planeta Terra, os seus filhos, os filhos de Deus, os santos que obedecem à sua palavra, que crê na sua palavra, que anda conforme a sua palavra, também passa pelas mesmas dificuldades que todos passam, porque nós estamos aqui no planeta Terra. Agora, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio à crise,
o Senhor nos dá sabedoria como nós podemos e devemos passar pela crise sem abalar as nossas estruturas e mexer com o nosso emocional. Eu estou falando isso porque tenho falado com muita gente que está com seu sistema emocional muito desequilibrado, e eu tenho trazido uma palavra de esperança, de força, de vigor, de espera e de confiança plena em Deus. Passou Abraão por uma crise? Sim, não tenha sombra de dúvida. Porém, o versículo 2 fala da crise que também Isaac agora, Abraão já morreu, e Isaac agora prossegue na jornada. Em Isaac está a promessa que Deus havia feito a Abraão. Promessa de Deus não termina, a promessa de Deus não cai por terra, ainda que os revés se levante, ainda que os inimigos se levantem contra você, lembre-se que o Deus que te prometeu, Ele é fiel na vida de quem é fiel. A promessa de Deus não cai por terra. Quem tem ouvido, ouça. Então, naqueles tempos de fome, e de crise, Isaac toma uma atitude para procurar um lugar que lhe ofereça mais conforto, e etc, mas há uma intervenção de Deus, repetindo o versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Apareceu o Senhor a Isaque e disse-lhe: Não desças ao Egito. É uma ordem, não desça para o Egito. Habita na terra que eu te disser. É muito bom obedecer ao Senhor. Porque Isaac estava pensando de descer para o Egito? Porque em tempo de crise na região onde habitava Isaac e tantos outros reis, o rio Nilo banha aquele deserto, e a riqueza, aonde existe água, existe vida, existe riqueza. E Isaac olha para essa situação que me parece favorável. Já começo a dizer aqui a você, nem sempre a sua visão é a visão certa. Você pode olhar e dizer assim: aqui me é favorável, aqui tudo me inspira a abundância, e eu sei que aqui eu vou viver confortável e não vou sentir falta nenhuma. Mas eu acho melhor que antes de tomar qualquer atitude que você esteja passando por uma crise e precise avançar, o meu conselho é: avance dentro da orientação de Deus. O pensamento de Isaac era descer ao Egito, mas a intervenção de Deus, a orientação de Deus é que Isaac não desça para o Egito, mas siga para a terra em que o Senhor lhe disser. É tão glorioso, amados irmãos, estar dentro da direção de Deus, mesmo no deserto, é muito bom você estar ligado com Deus, que apesar de ser deserto, mas no deserto, não esqueça, a sarça pega fogo, e no meio da sarça ouve-se a voz de Jeová. Deus fala quando nós estamos no deserto. Deus nos leva ao deserto para nos ensinar algo que nós precisamos aprender com Deus. E só pode aprender com Deus no deserto quem tem equilíbrio para obedecer o comando de Deus e estará pronto para ouvir a voz do Senhor. Verso 3. Peregrina nesta terra. É Deus dizendo a Isaac: peregrina nesta terra. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente
darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Deus está repetindo a Isaque a mesma promessa que ele fez a Abraão. A promessa de Deus que Deus fez a Abraão estava firmada em Isaque, confirmada em Isaque, porque Deus disse a Abraão que em Isaque que ele seria, as nações seriam benditas, que a semente de Abraão seria multiplicada na terra, mas é em Isaque. E esta promessa que Deus fez a Abraão está confirmando a Isaque. O que me chama a atenção é Deus dizendo a Isaque: peregrina nesta terra. E não tema, porque eu serei contigo. Não tenha medo, eu serei com você. O mal de todos nós é que, como homem, nós temos medo de certas situações. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus dizer para nós que Deus é conosco, mesmo peregrino nesta terra, deixa eu dizer uma palavra de Deus a você que está me ouvindo. Você não precisa mais de ninguém, porque você tem Deus para lhe abençoar em terras estranhas e peregrino sempre diante do Senhor. Quem tem ouvido, ouça. É melhor você ter Deus e seguir a orientação de Deus do que ter muitos amigos fora da direção de Deus. Abrace-se nesta tarde com o Espírito Santo de Deus e siga a orientação de Deus que Deus lhe der, porque a orientação de Deus é sucesso absoluto na sua vida. Não estou dizendo que não haverá lutas, que não haverá crises, porque nós vamos passar por alguns momentos aqui de crises e de fraqueza de Isaque, mas ainda assim a promessa de Deus está de pé na vida de quem Deus chamou e escolheu, porque quem Deus chama e escolhe garante vitória. Receba esta palavra em casa e se fortaleça na fé, na graça, na esperança e na força do poder do Senhor. Bom é estar na direção do Senhor. Peregrine nesta terra, porque diz Deus: eu vou te abençoar, eu vou abençoar a tua semente, porque esta promessa eu fiz ao teu pai Abraão. Aleluia. Isso é que é Deus que não esquece de nenhuma das promessas que Deus lhe fez. Aleluia. Todas as promessas que Deus lhe fez, você pode estar no deserto, mas Deus não vai deixar de cumprir a promessa porque você está no deserto. Pelo contrário, hoje é deserto, mas haverá oásis que Deus vai criar para você. E nós vamos aprender nesse texto aqui, tão glorioso e tão claro para todos nós. Versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus está repetindo, outra vez digo, Deus está repetindo, confirmando Amém. A Isaque a promessa que Deus fez ao seu pai Abraão. Versículo 4, outra vez.
e multiplicarei a tua semente. A mesma palavra que Deus disse a Abraão: e multiplicarei a tua semente. Como as estrelas do céu. Olha aqui o que Deus disse a Abraão, está dizendo para Isaac. E darei a tua semente. E darei a tua semente, a mesma palavra. Todas as terras. Todas as terras. E em tua semente. E em tua semente, Isaac. Serão benditas todas as nações da terra. Serão benditas todas as nações da terra. Verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu não posso dizer que você vai ser abençoado de qualquer jeito. Eu não posso dizer que Deus vai cumprir com a promessa na sua vida, você vivendo de qualquer jeito. A minha palavra para você esta noite, nesta tarde, é o que está escrito na palavra do Senhor. Como Abraão obedeceu, o Deus de Abraão é o nosso Deus e não mudou. A promessa de Deus só vai cumprir-se na nossa vida quando nós nos assujeitamos a obedecer a palavra do Senhor. Logo recebe aí, não há bênção para quem não ora. Não há bênção de Deus para quem não estuda a sua palavra. Não há promessas de Deus cumprida para quem não obedece a palavra do Senhor. Não há promessa de Deus cumprida na vida de soberbo, de arrogante. Não há. Há promessa de Deus para aquele que obedece a palavra de Deus e em Deus espera o cumprimento. Deus está dizendo que quer nos abençoar, mas a ordem de Deus para nós é essa: se obedecermos a sua palavra, temos a garantia da palavra de sermos em tudo vitoriosos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não adianta sair na rede social espalhando um versículo bíblico e dizendo para todo mundo que todo mundo vai alcançar a vitória e que vai ter e que não vai acontecer, porque vai acontecer. O juízo de Deus está na terra e não tem para onde ser. Outro assunto para nós continuarmos mastigando outro dia. Eu estou falando para os santos que têm promessa de Deus no deserto para nós. Nós vivemos numa marcha muito complicada nos dias que nós estamos vivendo, muito complicada, mas temos de Deus reservada as bênçãos, se nós assim, e tomaremos posse, se nós assim obedecermos a palavra como Abraão obedeceu. Verso 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. Verso 7. E perguntando-lhe os varões daquele lugar. Perguntou os varões naquele lugar a Isaque. Acerca de sua mulher. A respeito da mulher de Isaque. Disse: Rebeca. É minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que tanto Abraão como Isaque e Jacó tiveram mulheres muito bonitas, segundo a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está uma repetição do erro de Abraão, está também se repetindo em Isaque, o seu filho. Tenhamos muito cuidado, porque filho imita os pais. Pais precisa ser exemplo e modelo para o seu filho seguir, porque mais tarde você vai ver tudo que você é hoje no seu filho e será tarde demais
para muitos. Eu tenho visto pessoas chorando e lamentando algumas situações que passa com os filhos, mas se parar e der uma volta lá atrás, vai ver que plantou e que semeou. Por exemplo, filhos que não têm respeito com o pai, filho que grita com o pai, tanto pai como mãe, grita e esperneia e etc, e etc, e etc, e etc. Isto é uma semeadura para ele lá na frente ser cobrado com seus próprios filhos. Tenha muito cuidado, porque a Bíblia não falha, ela é muito verdadeira. Mudem a sua posição, a sua atitude, desça e se humilhe diante do Senhor, mude a sua história para não haver repetições de erro, porque todo erro tem uma consequência de um grande prejuízo lá na frente. A mesma coisa que Abraão fez. Se você ler em Gênesis, capítulo 12, versículo de 10 a 20, lá está o que Abraão também, quando se apresentou, e se não fosse ali uma gloriosa intervenção divina, estava ali uma perca, uma quebra de uma aliança da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Ele chegou e ali, com medo de ser morto por causa da beleza de sua mulher, teve medo dos homens, teve medo do sistema de Faraó, e ele precisou, não sei se precisou, então ele caiu na fraqueza de mentir, e toda a sua mentira, mesmo pequena, lhe trouxe prejuízo para Abraão, apesar de uma gloriosa intervenção divina. Abraão saiu mais rico, o faraó chama, dá ali um decreto, devolve a Sara para Abraão, e por causa de uma intervenção divina. Quantas vezes, meus amados, nós entramos em situações tão difíceis que só uma intervenção de Deus para nos guardar e nos livrar daqueles momentos tão difíceis. Eu sou um beneficiário das muitas intervenções de Deus, e que muitas vezes não percebo no momento, e depois de um ano, depois de mês, eu paro, eu digo, houve uma intervenção de Deus naquele dia, houve uma intervenção de Deus naquele assunto e me deu vitória. Eu passaria mais de uma tarde, mais de um dia, contando aos irmãos tanta intervenção de Deus que Ele tem feito para comigo, debaixo da multidão de suas misericórdias. Quer ser vitorioso? Mude de atitude. Quer ser vitorioso? Desça e se humilhe. Quer ser vitorioso? Obedeça a palavra de Deus. Falei esta manhã para um pastor, 2 pastores que me ligaram. Um foi um bate-papo glorioso, e outro foi para falarmos algumas coisas a respeito da nossa chamada, do nosso ministério, das lutas que nós passamos. Nós só podemos ensinar no púlpito quando nós passamos pelos revés, de boca fechada, de vida no altar, consagrado a Deus, para quando chegar os momentos que alguém nos chamar para pedir um conselho, nós podemos chegar e dizer: meu irmão, esta sua situação é um caminho que eu já passei há muito tempo, e o Senhor me ajudou, e eu venci, e o caminho de passar por tudo isto é este. Quem nas lutas abre a boca, esperneia, grita, não tem autoridade para aconselhar a ninguém, porque não aprendeu passar pelas provas. A prova veio, mas foi reprovado, não passou. Foi reprovado abaixo de 0. E daqui para frente, nós pastores, nós que temos chamada de Deus, nós que temos vocações de Deus para o glorioso trabalho de Deus e projeto que Deus tem conosco,
preparamos para as provas que nós vamos passar. Leamos o versículo de número 6. 6? Não. É do 26, né? É. Agora é 8. 8. Desculpa, é 8. É o 8, verso 8. E aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, como ele, Isaac, aí diz a Bíblia, veja bem, quando os homens perguntaram quem era aquela mulher, Isaac disse que era o que dele? sua irmã. Sua irmã. Aí agora Isaac passou um bom tempo em Girá. E lá, nesse bom tempo que Isaac passou, então veja o que aconteceu. A mentira de Isaac é descoberta. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Sim. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela Sim. e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Brincando. Em uma outra versão bíblica diz acariciando a sua mulher. Então o rei Abimeleque viu isto. E quando ele viu, ele chama Isaac. Porque ele viu que aquela maneira que Isaac estava tratando a sua mulher, a Sara, a Rebeca, não era comum a um irmão, mas sim a um marido. Então ele chega e chama Isaac para uma conversa. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas têm que entender, seja lá o que ele fizer, um dia chegará a prestação de contas. Nada fica oculto que ao seu tempo, diz a Bíblia, não seja revelado. A mentira, seja quem for, Deus não comunga com ela. Deus não comunga, Deus não assina embaixo. Não queira ter vantagem, não queira se proteger por trás de engano. Nós temos Deus que nos garante sucesso e vitória na terra, porque a promessa que Deus nos fez, não há demônio nesta terra e nem no inferno que impeça a promessa de Deus na nossa vida. Se Deus nos fez promessa, Ele vai cumprir em cima da nossa fidelidade. Agora, se nós sairmos do padrão, deixa eu dizer uma coisa para a si mesmo e me alegrar você. Eu não vim bater em ninguém. Eu só vim trazer nesta tarde uma palavra doce de esperança para todos que estão me ouvindo. Mesmo você falhando, mesmo você se atropelando como o Isaac, deixa eu te dizer uma coisa. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se fosse eu e você, na hora que alguém mentisse, não perdoaria. Mas eu aprendo com a Bíblia que a gente tem, quem quer ser vitorioso tem é que perdoar. Eu não me alegro com a desgraça de ninguém, eu só me alegro com as vitórias. E quando eu vejo o crente trilhando no caminho à luz da palavra de Deus, eu me alegro, porque eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir. Abimeleque chamou Isaac e disse para Isaac, chamou-lo. 9. E disse para Isaac, assim está escrito no versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Abimeleque é o rei. Eis que, na verdade, é tua mulher. Ele descobriu, na verdade é tua mulher, você está mentindo. Como, pois, disseste, é minha irmã? Olha aí, como um homem de Deus sendo chamado, um homem de Deus, um homem que tem a promessa de Deus, está sendo chamado por um ímpio, para explicar as suas mentiras. É duro, é muito forte isso. Ou pessoas na igreja que têm sido chamado à comissão para dar suas explicações de suas mentiras. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, é chegada a hora de nós andarmos com a verdade
na verdade e pela verdade, seremos mais que vencedores. Mas vamos ver a bondade de Deus, não se sinta perdido não. Pastor Ló, eu dei uma escorregada aqui, eu não deveria ter dado aquela escorregada e agora eu vou ser castigado pelo Senhor. Não. O Senhor é muito bondoso. Por mais que eu explique bondade de Deus, não alcanço a sua bondade. Por mais que você explique as misericórdias do Senhor, nós não alcançamos, pois a Bíblia diz, grandes são as misericórdias do Senhor, que é a causa que eu e você não somos consumidos. Eu só estou pregando a palavra do Senhor, eu não estou acusando a ninguém, eu estou mostrando como nós devemos andar, e que nós devemos termos cuidado, e que nós devemos entrar no altar do Senhor e observarmos a sua palavra, para cada dia melhor servirmos ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você, Deus nunca vai deixar faltar para os que são fiéis o pão de cada dia. Deus não vai deixar faltar a vestimenta. Deus não vai deixar faltar o abrigo aonde devemos nos abrigar do frio, do calor, da chuva, de tudo mais. Ele não vai deixar, porque Ele conhece quem são os seus fiéis. Deus jamais vai faltar conosco, ainda que nós faltamos com Ele, Ele não vai faltar, porque Ele é bondoso e misericordioso. Que palavra doce eu estou dando hoje para você, não? Vamos vigiar e orar. Então, versículo 10, a resposta. Tem um fechamento. Sim, fecha o versículo 9. Respondeu? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que, porventura, não morra por causa dela. Ele se escondeu. Ele se escondeu na sua esposa e disse, para que eu não morra por causa da beleza dela, eu vou mentir. Não, é porque ele esqueceu da promessa que Deus tinha feito a ele, quando o Senhor disse a ele assim, não tema, peregrine por esta terra, porque eu serei contigo. Se Deus está dizendo que é comigo, por que eu vou temer a morte? Se Deus é conosco e com você, por que nós vamos temer o que está acontecendo aí fora, no mundo? Nós vamos ter os nossos cuidados, que as autoridades nos ordenam que nós façamos, e nós vamos fazer o que as autoridades estão dizendo. Mesmo assim, nós estamos mostrando às autoridades que somos crente em Jesus, que temos fé no Senhor, que confiamos no nosso Deus, mas aprendemos pela palavra de Deus que devemos, que é obrigação minha como pastor e do rebanho que dirijo e de todos que me ouvem como verdadeiro cristão, obedecer às autoridades constituídas por Deus. Porque eu costumo muito respeitar as pessoas para que eu seja respeitado. E quando eu me sinto desrespeitado, aí eu faço uma análise, porque a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí eu digo, Deus, eu nunca faltei com respeito a nenhum pastor meu, eu nunca faltei com respeito a nenhum irmão, eu sempre preguei a tua palavra firme, mantendo a firmeza e a segurança, mas respeito é o meu princípio, porque aprendi a respeitar as autoridades levantadas por Deus e delegadas por Deus. Daí eu só me apresento diante do Senhor e só digo uma palavra: julgue a minha causa. Eu estou ensinando a você ser assim. Nunca entre em desespero nem em confusões. Esteja sempre lembrado disto. Versículo 10. Ele tinha medo para que não fosse morto, por causa da beleza de Rebeca, sua mulher. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Que foi isso que tu nos fizeste? Ninguém gosta de mentira. Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher. Olha, tu mentisse, estavas tu a perigo de alguém deitar-se com a tua mulher e não ia ter nenhum problema, porque estava pensando que era a tua irmã e poderia.
Enfim. E tu teria trazido sobre nós um delito. E tu traria sobre nós um delito. Que mais que ele diz, verso 11? E mandou Abimeleque a todo o povo, e deu uma ordem, Abimeleque deu uma ordem a todo o povo. Veja uma intervenção de Deus aqui agora, no verso 11. Intervenção de Deus diante da fraqueza de Isaque. Deixa eu dizer para você que tem fraquejado na caminhada, quem sabe nesse texto aqui está descrevendo a sua situação. Haverá uma intervenção de Deus na sua vida, porque aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Verso 11. E qualquer que tocar neste varão, sim, ou em sua mulher, certamente morrerá. Quem tocar neste varão e nesta mulher, por certo morrerá. Agora é proteção para a mulher, para Rebeca, e proteção para Isaque. Quando Deus levanta-se do seu trono para dar uma ordem, para intervir na vida daquele a quem ele firmou uma promessa, ainda que errou, ainda que fracassou, a promessa está de pé. Isso é o Deus a quem nós servimos. Esse é um Deus que quando nós fraquejamos, nós estamos debaixo da promessa. Deus não abre mão a quem ele firmou a promessa, porque Deus é fiel. Há uma intervenção de Deus nesta tarde. Diga que se essa palavra é pesada. Aliás, eu nunca preguei uma mensagem pesada. Não. Nunca. A palavra que eu ministro, ela é muito leve, ela é gloriosa. Agora, se aperta você em algumas mensagens, é porque você precisa de levar umas boas varadas da parte de Deus, segundo a Bíblia. E louva a Deus que eu nunca abro para ler um versículo e me espalhar dizendo heresias, o que não é e o que não é. Eu não trago assunto nem de livros de autoajuda para o meu púlpito e nem trago para o meu púlpito história de filme, porque a Bíblia me é suficiente. Há quem não tem o que dizer, pega um texto e não mastiga-lo, aí vem, porque um filme fulano de tal, eu quero lá saber de filme, eu quero saber o que a Bíblia está dizendo. Pastor, lá o senhor é bem cri-cri, não sei se eu sou cri-cri, é porque eu não me sento em um banco, em uma poltrona, para ouvir ninguém contar história de filme que assistiu. Quem tem Bíblia, mastiga versículo por versículo. É isso que está trazendo nesta tarde. Conserto, mudança, transformação, fortaleza e levando você. Você está comigo, passando pelo deserto. Isaque está no deserto. E no deserto existem as fraquezas, mas nós vamos mergulhar já já no caminho da vitória, da promessa cumprida. Apesar das grandes lutas. Que mais? E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Deixa eu mandar um recado para você, parte por parte deste versículo bíblico. E semeou Isaque naquele mesmo ano. Ele semeou. Semeie do seu deserto, porque você vai colher, sem sombra de dúvida. Pegue a sua semente e semeie. Semeie, porque em meio ao deserto, em meio à crise que aí está, a bênção de Deus não vai faltar na sua vida, se assim você está seguindo as orientações de Deus. Nós estamos vivendo em crise, estamos passando por um deserto, em uma grande seca, em uma grande crise, a pandemia e a fome, mas a ordem de Deus para mim e para você é: semeie, 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 semeie na terra, semeie no deserto, porque no mesmo ano, que mais?
No mesmo ano, sem medidas, ele colheu, Ele colheu sem medida. porque o Senhor o abençoava. Ele colheu sem medida o que ele semeou, porque o Senhor lhe abençoava. Eu estou falando com você que está em casa muito atento a esta mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão. Deus vai abençoar a você com bênção, sem medida, transbordante e sacudida, em meio a esta pandemia. Deus não respeita a pandemia, Deus não respeita a crise quando Ele quer abençoar o que Ele quer abençoar. Quando tudo isto passar, vou trazer aqui sim uma amiga que Deus abençoou seu filho nesta pandemia, abrindo porta e abençoou com um noivado, com um casamento, e as bênçãos de Deus vão continuar por causa de uma mãe que crê na palavra, que ora, que chora, que vela, que grita e peleja pelos seus filhos, e a vitória tem sido daqueles que oram, que buscam, que crê na palavra, que obedece à palavra, que anda conforme a palavra, tem gozo em meio às tristezas, tem força no meio da angústia, tem muita alegria, passa pelo deserto, semeando como Isaac, e Deus abençoou-lo, porque Deus, o Senhor, era com ele. Verso 13. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo. E engrandeceu-se Isaac, e ia engrandecendo, ia ficando grande, rico, e Deus prosperando ele. Esta tarde é tarde das prosperidades de Deus. Aleluia. Na nossa vida, porque a Bíblia, ela é completa para nós. Eu não preciso, a igreja não precisa de livro de quem quer que seja de alta ajuda. A Bíblia tem toda a palavra necessária para cada um de nós. Aleluia. A igreja voltará. Depois desta grande pandemia, ela voltará de uma forma diferente, e para muitos pastores vai ter que se moldar a palavra de Deus, vai ser rejeitado sem sombra de dúvida, porque o povo não suportará mais engano nos púlpitos, mentira, as máscaras caindo. Deus quer verdade de nós, pregando a palavra da verdade, e ficará a sua verdade, porque é a sua palavra completa e genuína. Não adianta bater mão, sapatear e dizer que Deus vai fazer, quando Deus não disse que ia fazer. Agora, o que a Bíblia diz que Deus faz, Deus dá a receita. Se obedecer a minha palavra atentamente, diz o Senhor, você será bendito. Bendito na saída, bendito em casa, bendita família, bendito na igreja, bendito no ministério. Aonde você coloca a mão, prospera. Você torna-se dócil. Aonde você chega, todo mundo deseja, todo mundo quer, porque há o Espírito de Deus de gozo, de temperança, de verdade, de consolo, de ensino e de edificação. Tarde de mudança, tarde de arrependimento, para alcançar de Deus as gloriosas vitórias que Ele tem reservado para nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja nesta tarde. Meus amados irmãos, eu também tenho tristeza, eu também tenho angústia, eu também passo pelo deserto. Agora, eu não posso viver lamentando, porque quando abro a palavra de Deus, é um rio que invade a minha alma, enche o meu ser. Eu não posso ser outra pessoa fora da Bíblia. A Bíblia é um manancial de Deus para a minha alma. O meu espírito enche de gozo e de esperança. A Bíblia muda a minha história. A Bíblia me alegra. A Bíblia me consola. A Bíblia me edifica. A Bíblia me santifica. A Bíblia me levará para o céu. Oh, palavra de Deus para eu amar. Não desejo outra coisa senão os céus. Eu disse hoje para alguém: do que adianta lutar
por mansões, bens materiais, quando o melhor bem, que é o espiritual, não tem. Queria eu que todos que estejam aqui me ouvindo fossem homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito e da Palavra. Este mundo seria diferente. Não haveria espaço para murmuração. Versículo... O final do 13. Do 13. Até que se tornou muito grande. Ele tornou-se muito rico. 14. Que mais? E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Isaac tinha muita riqueza, tinha muito gado, tinha muita ovelha e tinha muitos servos trabalhando com ele. Isaac estava muito rico. Deixa eu lembrar você. Diga você em casa. Diga comigo aí, eu sei que você vai dizer que os irmãos são maravilhosos nisto. Diga, Isaac falhou. Diga, eu também falho. Eu também falho. Mas o Senhor tem misericórdia de mim e vai continuar me abençoando. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos maldições, nós somos bênção nas mãos de Deus. Falhamos, mas encontramos de Deus as suas infinitas misericórdias. Não fique apontando e vivendo todo o tempo apontando a fraqueza do seu irmão. A fraqueza do seu irmão é menor do que a sua fraqueza. É porque a sua fraqueza ainda não apareceu. Quando ela aparecer, será uma vergonha. Então, antes que ela apareça, desça e se humilhe e reconheça que diante de Deus ninguém é santo. Eu costumo dizer aqui, e quando estou conversando com os amigos e irmãos e pastores, eu digo, se juntar todas as nossas santidades do planeta Terra, de todos os santos, e chegarmos diante da presença de Deus, nós seremos considerada a nossa santidade lixo diante da santidade que é o Senhor. Então andemos nesta terra com humildade, reconhecendo que o Senhor é misericordioso e vai continuar nos abençoando. E Deus abençoou Isaac por causa da promessa que ele fez a Abraão, o pai de Isaac. Os irmãos estão me acompanhando, verso 14 ainda. Né? Aí... E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. 15. Quando invejavam, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém inveja você pelas suas fraquezas, ninguém inveja você pela sua... Deixa para lá. Sabe quem é que inveja você? Inveja quando você começa a prosperar. Tudo que você faz é bem-sucedido. E aqui o bem-sucedido, o próspero, não quer dizer ter dinheiro, porque a Bíblia define prosperidade. Prosperidade que os charlatões dos púlpitos, os profanos, os enganadores da tal teologia da prosperidade, levaram o povo para inclinar-se que a verdadeira prosperidade era ter, mas para ter a prosperidade financeira, primeiro tem que dar, para depois receber. Não leu o texto todo, só leu um versículo, quebraram todo mundo a cara, e está todo mundo aí de cara lisa, escondido, ninguém aparece para dizer nada, porque roubaram muito, ficaram tudo desmascarado, e ainda tem remanescente fiéis na terra que prega a palavra da verdade. Nós não precisamos usar palavras difíceis, porque Deus não quer pregador falando palavra difícil para mostrar ao povo que sabe falar. Deus quer alguém que se encontre na presença dele, cheio da palavra, que ande conforme a palavra, abra a boca para falar a palavra, quem tem ouvido ouça. Isaac foi invejado por causa da prosperidade que Deus o abençoara, e Deus deu a ele toda a prosperidade, mas há pessoas, eu conheço muita gente que ganha bom salário, que mora muito bem, que vivem muito bem, mas tem inveja de algo, de pessoas que nada têm, senão aquilo que tem. Se bem que o que eu estou falando
do que tem, que é o espiritual. Isto está, irmão, impregnado em todo o território nacional e internacional. O crente que prosperar diante do Senhor e tudo que ele fizer, o Senhor abençoe, o Senhor apareça na vida dele quando ele prega, e o Senhor aparece, e o povo ama, e o povo deseja ouvir, porque ouve palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. O povo olha para quem está ministrando e vê dentro dos seus olhos verdade. O povo acompanha os seus passos firmes dentro da verdade. O que é que vai acontecer? Inveja, ciúme, aí o espírito do diabo se utiliza de caminhos para atrapalhar a trajetória de quem é fiel. Mas deixa eu te mandar uma palavra da parte de Deus, porque há muita gente me fazendo pergunta dentro deste sentido que eu estou falando. Não, minha irmã, continue trabalhando para Jesus. Não, meu irmão, continue servindo ao Senhor com alegria, porque estas coisas vai acontecer, e eu e você, nós não somos melhores do que Isaac. Nós somos igual a Isaac. Isaac teve a promessa da aliança e da descendência dele é numerosa. Nós temos promessas que Deus nos fez, e quem nos fez promessa é o mesmo que fez a Isaac, e ele está sentado no trono de glória, inabalável, velando com a sua palavra para cumprir na nossa vida, apesar de pequenos, de limitados e de tudo mais, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Verso 15. E todos os poços que os servos de seu pai... E todos os poços que os servos do pai de Isaac, Abraão... Eu estou explicando porque tem gente que é simples e não alcança no entendimento da declaração da palavra de Deus. E todos os servos, e ele cavou todos os poços que no tempo de Abraão havia cavado. Tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai. Os filisteus entulharam e encheram de terra. Sabe o que foi que os filisteus fizeram? Com inveja, com raiva da prosperidade de Isaac, os filisteus, eles entupiram, eles encheram de terra os poços que Abraão abria. Por onde Abraão ia passando, Abraão foi abrindo. Então, como eles viram a prosperidade de Isaac, então procuraram enterrar os poços que o pai de Isaac, Abraão, havia cavado naqueles tempos. A inveja em um ser humano, para mim, é a coisa mais triste que eu possa pensar e imaginar. Eu tenho alegria de ver Deus levantando, e vou ver. Eu vou viver para ver Deus levantando pregadores de sua palavra pura e genuína, porque Deus já começou a declinar a muitos pregadores que enganaram, que disputaram nos grandes congressos de famas e etc, e Deus rasgou assim o véu e mostrou a podridão deles, não de todos, mas de alguns que estavam soberbo, arrogante, e hoje não pode aparecer por causa da sua arrogância. E eu vou dizer, não é nem por causa do assunto que eles declinaram, é por causa da arrogância e da soberba, porque todo homem arrogante, toda mulher arrogante, soberbo e soberba, a Bíblia diz que Deus joga ele para baixo, porque a Bíblia diz assim, que Deus não respeita os que se desviam para a mentira, nem aos soberbos. Soberbos, arrogantes e mentirosos não têm espaço diante do Senhor para receber bênção e ser usado pelo Senhor. Alô, senhores pregadores, a quem o Senhor está levantando? Jovens, pastores jovens, que Deus está levantando e que muitos ainda não viram, vão ver uma massa em que Deus vai levantar, poderosa debaixo do seu poder, da sua unção e da sua glória, para salvar a muitos perdidos. Procure ir para o campo de batalha, vá ganhar almas para Jesus, mostre
prove a que você veio e Deus fará, com certeza, com você o que ele fez com muitos santos. Que mais? Disse também Abimeleque a Isaque: Disse Abimeleque também a Isaque, o rei Abimeleque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Não é só os homens de Abimeleque que estão com inveja de Isaque. Agora é o próprio rei que está com inveja de Isaque, porque Isaque é muito mais poderoso do que o rei de Abimeleque. Quem Deus escolheu para abençoar, vai abençoar. Não há nesta terra ninguém que impeça a bênção de Deus na vida daqueles a quem Deus prometeu. Que mais? Verso 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Sabe, meus amados irmãos, o que eu acho aqui em Isaque e o que eu descubro em Isaque? Isaque não é um homem de guerra. Isaque não é um homem de briga. Isaque não é... Aqui eu estou trazendo uma mensagem de vitória, de consolo, de edificação, de amor, de misericórdia e de entendimento. Isaque não é um homem de contenda. Ainda que ele tenha o seu direito, ainda que aquilo ali seja direito dele, Isaque não contendeu, Isaque não brigou. Sabe por quê? Porque Isaque sabia a quem ele estava servindo e seguindo. Isaque sabia quem era o Deus a quem ele o servia. Verso 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água. Tornou Isaque, voltou Isaque, tornou Isaque. Eu estou dizendo voltou para uma linguagem popular, para os mais simples entender. Voltou Isaque, tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Tornou a cavar os poços que o seu pai havia cavado. E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E não adianta os filisteus, os nossos filisteus dos dias de hoje, querer entupir poços para impedir o nosso vigor, a nossa vida. Nós temos força, nós temos Deus e vamos continuar cavando nos mesmos poços para que haja água, vida e vigor, porque Deus é conosco, porque não somos contendeiros, somos de paz. Se necessário for, vamos recomeçar tudo de novo e o Senhor vai nos ajudar, como sempre nos ajudou em todo o tempo. Eu acredito que em casa você está dizendo amém. Você está dizendo mais amém hoje do que há 15 dias. Porque há 15 dias eu dei umas varadas muito fortes aqui e provavelmente alguém não aguentou. Nem dizia amém, muito menos glória a Deus. Mas eu só trago aquilo que o Senhor me dá. Eu não dou mensagem mandando o recado, a não ser quando recebo do Senhor e digo, eu estou mandando, aí eu defino. Agora, quando eu estou ministrando e estou ministrando a palavra de Deus. Eu tenho mostrado à igreja o que a palavra de Deus está dizendo, e eu fico com o que a palavra diz, porque ela é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale. E chamaram ali um poço de águas vivas. Um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque. Os pastores do rei brigaram com os pastores de Isaque. Dizendo, esta água é nossa, porque isso chamou o nome daquele poço Isaque. É muita malignidade quando alguém persegue o outro e ainda, depois de perseguir, de expulsar, ainda tem entupir o poço,
de tudo que não presta. Depois, quando chega Isaac, que o seu servo que abre, aí ele diz: não, agora eu tenho direito, eu sou. Irmão, como a Bíblia é fiel e verdadeira nas nossas vidas. Aplica isso na tua palavra, a palavra de Deus na tua vida, para que quando os inimigos vierem tapar o poço da tua vida, da tua jornada no teu deserto, você lembrasse que Deus é com você e ninguém vai impedir de você crescer e prosperar. Que mais? Isaac, porque contenderam com ele. Por que contenderam com ele? Então, cavaram outro poço também, porfiaram sobre ele. Cavaram outro poço e eles continuaram a... Por isso chamou o seu nome Sitna. Sitna, o nome do poço. E partiu dali e cavou outro poço. Então eles partiram dali, cavaram outro poço. E não porfiaram sobre ele. Poço é trabalho. Não importa as dificuldades que nós enfrentamos, mas nós vamos continuar cavando o nosso poço, porque Deus é conosco e lá na frente o Senhor vai nos abençoar, com certeza. E partiu dali e cavou outro poço. Partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. E não mais porfiaram, não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rebeote. Sim. E disse: porque agora nos alegrou o Senhor e crescemos nesta terra. Vai chegar, esse foi o versículo 22, deixa eu pôr aqui. Vai chegar o momento em que você vai procurar seus inimigos que estão porfiando, ciscando, pulando, querendo ver o teu fim. Vai chegar um dia que você vai procurar e você não vai encontrar mais ele. Porque o Deus que prometeu a você a promessa é fiel para cumprir. Repete o versículo 22 outra vez. E partiu dali E cavou outro poço. Os irmãos que estão em casa. E partiu dali e cavou outro poço. Diga comigo os que estão em casa. E cavou outro poço. Que mais? E não porfiaram sobre ele. E não contenderam mais, e não perseguiram mais sobre eles. Por isso chamou o seu nome. Por isso eles chamaram o seu nome, o nome do poço, Rehobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Porque agora o Senhor alargou. O Senhor nos deu grandeza, o Senhor nos deu espaço, e agora vamos prosperar nesta terra. É uma mensagem para os falsos pregadores: não haverá mais espaço para os enganadores, não haverá mais espaço para os pula-pula e os voa-voa. O espaço é da palavra de Deus para os últimos dias que a igreja está marchando firme sobre esta terra. Que mais? Depois subiu dali a Beceba. Isaac subiu dali quando abriu este poço, e não mais tem perturbações, não mais tem ninguém lhe agredindo, não mais tem ninguém lhe perseguindo, não tem mais ninguém querendo lhe sufocar e lhe matar. Tem uma palavra de Deus para você que está me ouvindo. Seus inimigos que se preparem hoje, na tarde deste dia, para bater em retirada, porque vai prevalecer a promessa que Deus fez na sua vida. Aí eu me asseguro, se você está seguindo os padrões bíblicos da palavra do Senhor, eu digo a você: aonde você vai, a mão de Deus vai. O que você está fazendo, a mão de Deus estará estendida. O que eu estou fazendo, a mão de Deus está estendida. Haverá surpresas de Deus na nossa vida, haverá vitória de Deus na nossa vida. Amém. Mas é necessário descer-nos e nos humilharmos na presença do Senhor. Verso 24. E apareceu-lhe o Senhor. Naquela mesma noite. E disse o quê? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o Deus
de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, E multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Por amor de Abraão, meu servo. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês estão pensando que a bênção na vida de Israel até hoje é por causa deles, daquele povo que se chama Israel? Não. É por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Até hoje Deus cumpre. Aquele povo é semente de Abraão. E Deus disse, eu abençoarei a tua semente. E veja que eu não estou perseguindo, nem falando mal de Israel. Repete o versículo, eu estou falando do filho de Abraão, da semente que Deus prometeu a Abraão, chamado Isaque. Deus diz a Isaque que está cumprindo a promessa, e não é por causa de Isaque não. Repete o versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Que disse, noite? Do dia que eles abriram aquele poço e não teve mais guerra, não teve mais problema, teve paz, teve tranquilidade. Naquela noite o Senhor apareceu e disse-lhe, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou. Ninguém abre a boca para dizer que é. Eu sou, você não é nada. Eu sei, você não sabe é nada. Eu posso, você não pode é nada. Eu, coisa nenhuma. O único eu sou aqui é Jeová. Ele é, ele pode, ele faz e ninguém desfaz, só ele é. Então ele disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, teu pai. O teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão. Por amor a ti, Isaque. Não, por amor de Abraão. Por amor de Abraão. Meu servo. Deixa eu dizer uma coisa. Não brinque com quem Deus ama, não. Nem zombe de quem Deus ama. Não zombe de quem Deus escolheu. Não zombe de quem Deus separou. Não pense que quem Deus escolheu deixou a deriva. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Não deboche da sua esposa. Não deboche do seu marido. Não deboche de quem quer que você possa pensar que pode debochar. Existe um Deus nos céus que só Ele é. E Ele disse a Abraão que daria a Abraão um filho. E o filho da promessa, Ele cumpriu na vida de Abraão. E Ele disse, e o nome desse menino vai ser Isaque. E Isaque, em ti, Abraão, partirá a tua descendência. E partiu de Isaque toda a descendência, veio de Isaque a descendência de Abraão. E Isaque gera seus 2 filhos. E Isaque está aqui debaixo de bênção, de prosperidade e de riqueza. Cuidado, não peite quem Deus escolheu, não pise quem Deus chamou, não pise quem Deus escolheu para algo grandioso, porque o preço será altamente caro. E quem quiser escapar, esta é a tarde de abraçar-se com o Senhor e descer diante da presença do Senhor para alcançar as gloriosas bênçãos que está reservada para os seus santos. Repete o verso 24, que eu quero encerrar com o 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Apareceu o Senhor naquela mesma noite. E disse, eu sou... Eu quero repetir que eu gosto desta palavra, só Ele é único. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, Isaque.
porque eu sou contigo, porque eu sou contigo. e abençoar-te-ei, Vou te abençoar e multiplicarei e multiplicarei. a tua semente. Deus está dizendo, não tem demônio que impeça eu multiplicar a tua semente. E quando Deus fala aqui de semente, é em tudo. É o teus filhos, é a prosperidade dos teus filhos, é os teus bens que tu tens, é tudo que tu tens, Aleluia. Isaac. Eu vou te abençoar, Isaac. Os teus filhos serão uma bênção, vão prosperar, Isaac. Aleluia. Não tema, porque eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Deus está dizendo, eu não falhei com a promessa na vida do teu pai. Recebe aí esta palavra que não cai por terra, que tem firmeza no próprio que fez a promessa. Que mais? E multiplicarei a tua semente Multiplicarei a tua semente. por amor de Abraão, meu servo. Agora eu quero abrir aqui um parênteses nas entrelinhas. Não vou fazer isto, Isaac, por causa de você. Não tema. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha aqui Deus definindo, dando definição a ele, para ele aprender a respeitar a hierarquia, andar firmado na palavra. Não temas, porque eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e eu vou te abençoar. A tua semente será numerosa e eu vou fazer você prosperar por amor ao teu pai. Esse versículo aqui dá ainda para destrinchar ele e tirar coisas nele que eu estou recebendo de Deus neste versículo bíblico aqui. Eu não tenho condição que muitos têm. Eu não tenho capacidade de que muitos têm. Mas eu tenho o que muitos não têm. Que em meio a uma crise espiritual, eu tenho abundância de presença do Espírito na minha vida, e eu não prego, eu não ministro esta palavra com vaidade, com soberba, nem por interesse. Eu prego pelo prazer que Deus me chamou para pregar. No mais, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que está me falando aqui a respeito deste versículo tão profundo e tão glorioso. O Deus de Abraão é o meu Deus, como sempre foi e será, hoje e sempre. Eu não sei você, não sei se você pode dizer, mas eu posso e vou dizer. E se você pode, o diga também. O Deus de Abraão vai cuidar de mim e me dará vitória, como deu a Isaac, por amor a Abraão. Ele deu vitória a Isaac. Mas e a nós? É por amor a Abraão? Não. Ele vai me dar vitória e te dar vitória. Ele vai nos abrir porta. Ele vai curar nesta tarde os pedidos de oração que foi chegado aqui. Vai Deus fazer algo glorioso nesta tarde. Vai Deus nos encher nesta tarde. Não é por causa de mim nem de você, porque eu não tenho nada e nem sou nada, você também não é nada e não tem nada. Mas eu vou te dizer que Ele vai fazer por amor a Jesus Cristo, o seu amado Filho, que está à sua direita intercedendo por nós. Aleluia. Quando eu oro, eu gosto de dizer a Deus: não me dê vitória, Senhor, por causa de mim, porque eu não tenho. Não estou na minha oração, Aleluia, porque sou alguma coisa. Eu estou aqui te pedindo que me ajuda, por causa dos méritos de Jesus Cristo, o seu amado Filho. Jesus está, o Senhor está trabalhando por nós e nos dará vitória por causa do amor, que é o amor dele, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso muito amado Salvador das nossas almas, o nosso Pai querido, que nos ama e que nos salvou e que deu a sua própria vida por nós. Versículo 25 para encerrarmos. Então
edificou ali um altar. Então Isaac então edificou ali um altar E invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Tenda fala de família. Isaac formou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Mas antes de cavar o poço, Isaac fez um altar e adorou ao Senhor. O que você tem feito pela sua família? Na tarde deste dia é a oportunidade de arrepender-se dos seus pecados agora. Reúna-se aí com a sua família, faça a sua oração, arrependa-se, cave um poço de verdadeiro amor e de respeito, marido com a mulher e a mulher com o marido, se amem, olhe para os filhos que são bênção de Deus, herança de Deus, é hora de descer na presença do Senhor, acabe com os disse-me-disse, com as contendas, para que a bênção de Deus repouse sobre a vida de cada um. Então Isaac não ficou com raiva de Deus, porque Deus disse que abençoava ele por amor a Abraão. Pelo contrário, então Isaac preparou ali um altar, levantou um altar e adorou ao Senhor. E armou uma tenda, e os seus servos cavaram um poço. Trabalhos e altar deve estar na nossa vida sempre e constante, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus pelos santos irmãos que nos pediram. Eu vi a irmã Euriza, que levou uma queda e precisa das nossas orações, a irmã Vânia Ramancini, que está internada com o vírus, foi socorrida, e nós temos tido também muitas respostas das nossas orações para Deus, temos resposta das nossas orações, Deus tem nos atendido, o Senhor tem salvado muita gente com esses momentos que nós estamos tendo aqui, o nosso culto aqui. Jesus tem salvado, Jesus tem batizado com o Espírito Santo, Jesus tem resolvido problemas, e nós temos tido muita gente obedecendo à risca os pedidos de oração que é feito no nosso grupo. Graças a Deus, eu tenho orientado os irmãos que o nosso grupo é para pedido de oração, para louvor, e os irmãos têm obedecido isso à risca. Eu não dou aplauso a outras coisas, eu dou aplauso aos irmãos que oram, aos irmãos que intercedem, aos irmãos que cantam, aos irmãos que louvam, cada um com sua voz, com as suas limitações, mas é para isso mesmo o grupo, os seus versículos bíblicos. Ninguém tenha medo nem vergonha nenhuma de mandar o seu versículo bíblico, pelo contrário, quando eu escuto lá um áudio com alguém lendo os versículos bíblicos, a minha alma alegra-se e Deus fala comigo e renova as minhas forças através de sua palavra. É isso que me alegra. As outras coisas são balela, as outras coisas são antibíblicas, as outras coisas não têm base bíblica. Nós estamos no caminho da Bíblia. Goste quem gostar, ache bom quem achar. Eu estou ensinando a igreja a ir morar nos céus. Eu não estou ensinando a igreja para morar eternamente no Brasil, nem nos Estados Unidos, muito menos em outro país. Eu estou preparando a igreja para morar nas mansões celestiais, e o caminho é comer a palavra, alimentar-se da palavra, santificar-se pela palavra, edificar-se na palavra, santificar-se na palavra, justificar-se pela palavra, até o dia que o Senhor há de vir buscar a sua igreja.
Estou preparando o povo para ir morar nos céus. Eu não estou preparando o povo para viver aqui nesta nação. Quem prepara o povo para viver aqui neste planeta Terra são os charlatões, os mentirosos. Mas os que lerem a Bíblia está vendo que sinais da volta de Jesus está se aproximando. Cada dia mais nós estamos vendo a terra sendo sacudida e o Senhor nos dando sinais e sinais e sinais, não do fim do mundo, mas sinais da vinda de Jesus. Agora deixa eu mandar um recado para todos os crentes de todas as partes que estão me ouvindo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei para onde é que eu vou olhar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus está voltando. Não se explique, se esvazie do seu ódio, porque crente com ódio, com ira, com raiva, que não perdoa, não alcançará os céus. Você pode orar, você pode cantar, você pode até profetizar, você pode até dizer que Deus fala com você, mas o seu coração precisa ser esvaziado. Minha querida irmã e meu querido irmão, coração de salvo tem que ser morada do Espírito Santo e não morada de lixo do inferno. A palavra de Deus é água, está em minhas mãos um rio de água viva e que corre dentro da nossa alma, lava, tira toda a lixaria e a gente começa a sentir o céu e nos prepararmos para morar nos céus. Estamos vivendo numa época de pandemia, mas vivemos numa época de intriga e de ódio dentro de casas de gente que se diz cristã, mas que de cristão não tem nada. É hora de libertação, é hora de amar, é hora de se perdoar. E outra coisa, estou estressado, se destresse lendo a Bíblia, se distresse orando, se distresse cantando. Tem tanta coisa para ser feita dentro de casa, tem tanta coisa para meditar nas coisas de Deus. E quando olhar, olhe para quem está dentro da sua casa com amor e com carinho, porque tem muita gente reclamando porque não tem ninguém para fazer companhia hoje. E tem outros que têm companhia e está reclamando porque tem a companhia. Que povo insatisfeito, que povo que não tem gratidão com nada, está sempre reclamando. Esta tarde é tarde de libertação em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça. Meus amados irmãos, falei ontem com o pastor Oswaldo, foi ontem? Nem sei me lembrar que foi o dia. Falei com o pastor Oswaldo esta semana e nós conversamos muito a respeito das coisas de Deus e eu falei para ele que se tem um povo que eu chamo na minha nação e fora da nossa nação, valentes são os médicos, são essa gente que estão doando a sua vida para Jesus guardá-los, livrá-los, porque eles estão salvando muitas vidas e merece as nossas orações. Então nós vamos orar por essas pessoas que nos pediram oração, muitos outros pedidos. Nós vamos orar pelos médicos, para o Senhor guardar, continuar protegendo, guardando eles e ajudando eles a fazerem milagre sem as outras condições. Muita gente com Covid, mas muita gente, meus irmãos, dobre a atenção. Eu sei, eu não entro no mérito, eu não discuto, os irmãos já sabem que eu não entro no mérito de administração, não gosto nem de dizer os nomes. A administração, os administradores façam o que bem achar e entender, mas a nossa parte, irmãos, é nós nos cuidarmos da nossa saúde, dos nossos higiene, cuide dos seus filhos, das suas crianças, que eu tenho recebido pedidos de oração de crianças contaminadas. Eu não sei o como, também não entro em detalhe, como é que um pai e uma mãe, não entro, não quero entrar, nós vamos orar. Glória a Jesus, e eu peço aos irmãos, protejam sua casa, protejam sua família, cuidado com o que entra dentro de casa, use todos os métodos que a gente tem que usar, borrifador de álcool para borrifar os pacotes, as coisas que vêm de fora, pega aquelas pragas, joga
fora, lava tudo para guardar, põe as crianças longe da cozinha, longe de onde vai receber, depois passa pano novamente. Eu estou ensinando a vocês fazerem, protejam a vida de vocês em nome de Jesus. Quando sair para o mercado, sair para a farmácia, chegou, tira a roupa, esteriliza tudo, protejam a vida de vocês. Estão abrindo, algumas igrejas já abriram, amém, estou feliz com isso. Irmãos estão começando templos grandes, tem espaço para isso, tem muita gente, mas só pode ir os novos, os da minha idade para cima não pode ir não, porque é de risco, criança de risco. Então, irmãos, não vou abrir agora, não vou abrir esse espaço agora, porque eu preciso dos irmãos vivos, eu quero os irmãos com saúde, vivinho, para quando chegar o dia certo a gente vai abrir com mais tranquilidade. Vamos ver como é que vai ficar as coisas aqui no Distrito Federal, para abrirmos com calma. Eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos com os seus dízimos e as suas ofertas. Eu não sou muito de estar falando, nem de estar pedindo, porque vocês sabem que eu nunca fui disso, de estar pedindo nada, mas eu tenho confiado em Deus e em todos os irmãos aqui que são fidelíssimos, e de casa mesmo vocês já têm feito este negócio aí de transferência e tal, que vocês já sabem o que eu estou dizendo, que eu não entendo muito disso, mas os irmãos têm feito isso, louvado seja Deus por isso. Eu quero os irmãos vivos, porque eu preciso dos irmãos vivos, e os irmãos estão recebendo a palavra no conforto de sua casa. Quando nós chegar, eu ver que a coisa está realmente, que dá para os irmãos vir, a gente vai conversar o horário, e o horário que eu estou pensando num horário melhor e num limite menor, e, enfim, algumas coisas os irmãos vão gostar daquilo que tem um sentido, direção da parte de Deus. E quando eu precisar de estender-me no estudo bíblico, isso eu estou dizendo que vou diminuir as ministrações no domingo, mas quando eu vou quando nós voltarmos, eu vou estabelecer o domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, onde eu mesmo vou esbanjar aquilo que Deus me der na parte da manhã, para alimentar os irmãos da palavra. E o domingo à noite será mais um louvor, uma ministração da palavra rápida, até a gente dizer assim, estabeleceu-se. Vamos orar, irmão, pelos cientistas, eu acho que eu estou falando a palavra certa, que estão fazendo as pesquisas, esse pessoal que estão fazendo as pesquisas das vacinas. Estamos orando por eles, para o Senhor abençoá-lo e ajudá-lo, mesmo que me desculpe as outras nações, mas nós brasileiros temos aqui médicos excelentes e muito competentes. Eu louvo a Deus pelos médicos que nós temos, e os irmãos sabem do que eu estou falando, e os médicos que estão nos assistindo, e eu sei que não são poucos, que têm nos acompanhado e nos aguarda este horário para ouvir a palavra, e se alegra quando nós, a igreja, estamos orando por eles. E eu quero dizer aos médicos que esta igreja sempre orou e continua orando por vocês e por todas as autoridades constituída por Deus nesta nação. Nós oramos sim por todos vocês, pela família, oramos por todos os profissionais da área da saúde, pela segurança da nossa cidade, pelos professores, porque nós temos professores aqui, então está pedindo oração pelos professores, que a luta está sendo muito grande, não é? As nossas crianças, está uma confusão, não sabe se abre escola, e se não vai abrir, se vai, se não vai. Eu, pai, jamais, meu filho perderia o ano, mas eu não mandaria. A vida do meu filho vale muito mais do que um ano de estudo deles. Atrasar um ano não haverá nenhum problema. Isso é eu. Meu filho eu pouparia. Mas cada um é pai, faça o que bem achar e entender, porque a responsabilidade é de cada um. Agora, eu não vejo necessidade, me desculpe os irmãos, mas vamos orar pelos nossos professores, as guerras, a luta que os nossos professores têm passado, mas eles têm sido muito competentes e muito fiéis e tal. Quem tem tido dificuldade são alguns pais,
porque as suas dificuldades são grandes, com rede de internet difícil, e etc, 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 os irmãos entendem. Vamos orar, irmão, pelos nossos empresários da nossa nação, para Deus dar aos nossos empresários estratégia, sabedoria, como eles conduzirem as suas empresas, porque, irmão, quando a empresa quebra, é muito desemprego, é muita fome, e etc. Vamos orar pelos nossos empresários, para Deus dar sabedoria, e sabedoria aos governantes das cidades, e sabedoria aos comerciantes, aos empresários, para receber os seus empregados. Me desculpe, eu acho que o nome é esse, os seus empregados, não é, que venha com seus equipamentos, com seus cuidados, e todos os irmãos que se protejam até que a vacina chegue, e eu sei que Deus vai nos ajudar. Oremos por todos. Aqueles que eu não falei, mande para o grupo os pedidos de oração, porque nós estamos em vigilância no grupo, nós estamos orando. O grupo, nós não precisamos de aplauso. O aplauso é quando Jesus cura e quando Jesus dá vitória. Os irmãos do grupo de oração têm o direito de mandar versículo bíblico, oração, aplauso para o Senhor, dar o seu testemunho, pode mandar os seus áudios com versículos bíblicos, é a palavra de Deus, com oração, com cântico. Nós estamos em casa, o grupo estamos em casa. Quem tiver suas mensagens malignas, fique com ela. Quem tiver suas mensagens de outras coisas, fique com ela, porque nós só queremos coisas de Deus, para a glória do nome dele, e a vitória é nossa. Jesus tem nos dado muita vitória, e eu estou muito alegre com as irmãs participando na oração, mandando as palavras. Estou muito feliz que as irmãs e os irmãos, os pastores também, que mandam vídeo das suas igrejas, vídeo dos seus cultos, dos seus trabalhos. Não tenha, meus queridos amigos, nenhum receio de mandar. O pastor Ló é liberto de ciúme, de inveja, de contenda. O pastor Ló é lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus. Nós trabalhamos para o reino de Cristo, e quanto mais nós nos unimos para fazer a obra, mais milagre Deus vai fazer, mais operação Deus vai fazer nas nossas vidas, e nos atender com toda sorte de bênção. Não me importo, mande versículo bíblico, mande mensagem. Nós temos pessoas de outros países fazendo parte do nosso grupo de oração, e recebendo e acompanhando os pedidos de oração, as mensagens que nós fazemos. Ah, não, vou deixar, é só o pastor Ló. Não, senhor, nós somos irmãos, e nós vamos morar junto no céu. Nós somos pastores chamados e vocacionados. Irmãs, dirigentes de ciclo de oração, vocês são dirigentes de ciclo de oração, chamada e vocacionada. Irmãs, vocês todas que entraram no grupo de oração, conheço vocês, sei o que são mulheres de oração, convidei e abri o grupo para isso. É tempo de oração, é tempo de buscar